O Alex Moreira Matos perguntou: uma pergunta. Aonde vocês viram que o CBLOL estava bem, sendo que os donos das organizações estavam falando que estavam no prejuízo como a LCS? Né, ele fez essa pergunta, eu concordo com ele, tá? Os donos estavam tendo problema. A gente já até falou em lives antes, né? Mas eu vou até. Quem quiser aqui responder e tudo mais, também Eu concordar. tenho uma opinião sobre isso. Pode falar, Alberto, à vontade. Assim, eu particularmente não falei isso que ele tá dizendo, né? Que a gente viu que o CBLOL estava bem. E eu acredito que o CBLOL não estava tão ruim quanto a LCS. A gente estava pegando bons números, atraindo novos patrocinadores. É tanto que o CBLOL em si, esse final desse último split, bateu o recorde de cota de patrocinadores. Foi o split que mais empresas patrocinaram, fizeram ativações lá no stage. Não sei se por as cotas estarem baixas e tal, não tenho acesso a essa questão de números, né? Mas é o que a gente viu. A gente viu que tiveram mais empresas interessadas. E as orgs se reestruturando. Vi também alguns donos de orgs reclamando. Mas, para ser bem sincero, qual é o dono de empresa que vai chegar publicamente no Twitter ou em algum local e dizer, gente, eu estou aqui ganhando milhões e eu não quero mais dinheiro. Lógico que como era um sistema de franquias, todos tinham que se ajudar, então cada um ia reclamar e querer puxar a sardinha para o seu lado, dizer que estava ruim, que não era tudo isso. Mas eu também não acredito que o CBLOL estava uma terra arrasada igual a LCS, onde times estavam fechando, o mercado inflacionado. E existem muitos pontos, muitas coisas que a gente tem que analisar quando a gente faz uma afirmação dessa. Será que o mercado não estava muito inflacionado? Aquele meme de pagar 100k para um jogador, será que isso não inflacionou outros jogadores a ganharem mais do que era merecido? Será que você não tinha influência demais na sua org e não estava tendo o retorno desejado? Então, cada org tem que olhar para si e ver os pontos onde estavam pecando. É como qualquer empresa. A empresa vê aquilo que não está dando lucro e corta. Às vezes é necessário se cortar na própria carne. Exatamente. Só me complementando também, eu concordo 100% do que o Alberto está falando, né? E também só responder também o Alex Moreira Matos, né? A gente também aqui, a gente não discorda de você. A gente sabe que a gente só não falou que os donos estavam ganhando muito dinheiro ou que estava melhor o CBLOL. A gente sabe que o CBLOL não tá tão ruim quanto o LCS, né? E como a gente já falou já bem anteriormente, né? Em programas bem anteriores, quando o Alberto ainda não era do nosso programa, quando o Biel estava afastado, ou bem tempo, quando o Argo e o Kaitinho estavam aqui, a gente citou que o CBLOL ele não ganhava tanto dinheiro no competitivo, né? Então, o que que acontece? O CBLOL, ele em si, até se eu não me engano, me corrige, Biel, se não foi o Play Hard que falou que ele, mesmo sendo campeão, não tá ganhando tanto dinheiro com o LoL. Ou foi algum outro dono, eu não lembro qual foi o dono que falou que, tipo, o LoL não dá dinheiro, e mesmo assim ele tá investindo, jogando. Foi o El Gato, não foi? Não, Foi o foi El o Gato. Playhard. O Eu Playhard ia, ele falou que sempre fecha no vermelho mesmo ganhando o campeonato. Mas teve mais um, que agora eu tô lembrando. Ele falou isso e teve mais um outro. Você ia falar quem era, Bomba? não, eu ia dizer só que eu ia realmente puxar, eu ia puxar exatamente esse mesmo corte que a gente viu um tempo atrás, né, de que ele fala, poxa, LoL é um jogo que se eu ganhar, eu termino zerado e se não ganhar, termino no prejuízo. Então, de fato, não estava a o CBLOL não estava lucrando, pelo menos para os times. Para os influencers, eu acho que é outros 500 que a gente pode comentar. Exato. Eu vou deixar E aqui. até, Sim, pode falar. Antônio, não sei se você lembra, mas lá na final do primeiro split, a gente confrontou o PH, né? A gente, que eu digo, os torcedores que estavam lá, até alguns falando sobre a situação do Redbert,
que trocou pelos céus, que todo mundo achou loucura e que acabou se pagando. E ele falou sobre isso um pouco também. Disse que não tinha sentido pagar os céus o que eles estavam pedindo, estavam desejando, e que sabia que com a adição à troca pelo Redbert, o time ia se manter no topo. Então eles estavam muito seguros do que estavam fazendo, da decisão tanto esportiva quanto financeira. Então, você trabalhar para uma organização, uma empresa, é isso. Você tem que ver a relação custo-benefício, quanto está entrando de fluxo de caixa, quanto está saindo, e você fazer um balanço. Não adianta, com muitos times aí, pegar todo o dinheiro, arranjar um investidor maluco e vamos tentar ganhar esse split de qualquer jeito. Investe X valor que você sabe que aquilo não vai ser sustentável nos próximos splits. E no outro o time vai ter que se desfazer. E vai só inflacionando o mercado de salários de jogadores, principalmente. Exatamente. Eu sou bronze e não entendo muito de boneco, de composições, de builds e tudo mais. Mas o que eu tô falando aqui também é um conhecimento que eu tenho, tá, gente? E todos nós também, né? A gente, além de acompanhar, a gente tem cada uma linha de formação, né? E algumas vezes até a gente até fez estudos sobre o competitivo do LoL e tudo mais, como é no meu caso também. E essa informação que o Alberto deu é muito precisa. Por quê? O competitivo, né, eu até falei um bom tempo atrás, né, eu vou já vou passar para vocês para falar a opinião geral de vocês, se vocês concordam ou não, mas antes só dizendo que o competitivo em si ele não dá dinheiro. Eu fui campeão do CBLOL, ganhei dinheiro. Infelizmente não dá muito dinheiro, né? Um exemplo. Em 2022, quando eu fui fazer um vídeo explicando o que era faturamento e tudo mais, no esportes, a final que a Loud ganhou, em 2022, no segundo split, ganhou uma premiação de mais ou menos 100 mil reais, né? E ia ter também a premiação de 15 mil reais, dólar convertido em reais, com a presença lá no Mundial, mas a final do CBLOL, o título do CBLOL, deu de premiação Loud 100 mil reais. Ela ficou 4, 5 meses trabalhando para ser campeã e ganhar 100 mil reais, enquanto, né, até vocês aí de casa conseguem, tem plataformas que você consegue fazer cálculo de monetizações de alguns canais. Antes a monetização, naquela época de 2022, estava alta, né, no YouTube, na Twitch, e você conseguia ver que a Loud, o que a Loud ganhou em 5 meses de CBLOL, 5 a 3 meses de CBLOL, ela ganhava em um mês em produção de conteúdos, né? Somente com vídeo no YouTube. Então, tipo assim, o vídeo no YouTube dava mais dinheiro que o competitivo, né? Isso já é um fato. Os patrocínios. Puxa, a Loud tá jogando lá, é uma marca grande e tudo mais, muita gente segue. Uma marca vai querer pagar tanto valor, né? Como o caso do Itaú, que o Itaú patrocinava a Loud e não só patrocinava, quando mostrava propaganda do Jornal Nacional, antes do Jornal Nacional, tinha propaganda lá da Loud, né? Imagina o quão grande é isso. Então, tipo, outros mecanismos fora o competitivo. Então, o que acontece? O que a gente também tá questionando aqui, que tá falando que é mal, não é que o CBLOL tá dando pouco dinheiro, né? Que o CBLOL, no melhor, que o CBLOL tá dando muito dinheiro, que vai chegar aqui e vai acabar o dinheiro, que eles não estão sofrendo. Mas sim que, tipo, algumas questões que faziam o CBLOL ganhar dinheiro, que faziam com que o CBLOL se mantesse, que o CBLOL fosse atrativo, acaba que está sendo aos poucos, e agora com essa inclusão da nova liga, acaba sendo muito mais prejudicado, entendeu? Então, por exemplo, imagina se um time grande, por exemplo, só suponha, tá? Imagine-se que uma PEN da vida, do nada a PEN não vai pra franquia, que é impossível. A PEN é a org que, tipo, sei lá, é impossível, mas imagina se acontece essa zica da PEN não tem interesse de entrar na franquia nova,
nesse novo Américas, ou se tirassem ela. Obviamente que o CBLOL ia decair pra caramba. Porque, tipo, o público dela é grande, tem patrocinadores dela que patrocina também o CBLOL, que pode sair. Entendeu? Então, tipo, a gente tá falando que essas mudanças estão acontecendo para o benefício da LCK, que a gente vai falar aqui depois um pouco mais também sobre, e que não é que aqui tá bom e lá tá ruim. Lá tá muito pior do que aqui. Aqui a gente até tá de boinha, mas fizeram uma mudança para que eles ficam bons, para que melhore para eles e que foda-se o que está acontecendo aqui. A Riot mostrou que é o seguinte, mano, a gente aqui, ó, foda-se CBLOL. CBLOL vai ser escadinha pra LCS. Isso que é real. E é isso que tá acontecendo. E eu vou passar aqui a opinião pra vocês, né? Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês sobre o que vocês acham, né? Sobre essa mudança. Depois que eu passar pra vocês, eu vou ler aqui a pergunta do Alex aqui no chat. Também a pergunta do pessoal pelo Twitter também. Vou primeiro querer saber a opinião de você, Biel. O que você acha? Você é a favor ou você é contra essa mudança? Cara, eu sou contra porque eu acho, assim, a gente sempre esperou que aumentasse a quantidade de times, né, no CBLOL, pra 12, pra 14, e diminuir me deixa muito triste, porque, querendo ou não, é gente que vai ficar sem emprego também, né, vendo assim, lado mais humanizado. E, mano, se eu não me engano, a LLA eram 6 times na LLA, né? Não é isso, Bomba? Você que acompanhava a LLA? Isso, ela atualmente estava com 6 times, porque 2 orgs já tinham Uhum. saído no último split. Por que não colocaram 4 lá na LCS fechando 12 e 2 pro Brasil pra fechar 12? Não tinha pra que tirar 2 times, 4 times, entendeu? Foi essa parte assim que mais me incomodou, assim, de verdade. Eu acredito que essa ideia de diminuir o número de voltar para 8, né? Porque antes o CBLOL também era 8 e daí Uhum. aumentou para 10 e tal. Seja mais porque como vai ser dividido agora em 3 splits, né? Os campeonatos ao redor do ano, eles queriam deixar um pouco mais enxuto para não ficar tão grande o número de Rodadas. partidas e tal, o número de rodadas, exato. Eu não acho isso legal, eu gostava de como era antes, mas eu entendo. Até porque vai ser MD3, né? Vai ser tudo MD3 agora. A única Aí, coisa boa disso daí até agora. com 12 equipes, ia ser praticamente o dobro de jogos. Não ia ter data suficiente, a não ser que fosse igual a LCK, LPL, né? Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. A própria LLA tava tendo jogo agora, estrearam hoje e a Riot, o CBLOL é muito, assim, severo em ficar mantendo só no final de semana. É que também teve a questão, né? Há um tempo atrás, pelo menos, eles fizeram uma estruturação de que, tipo assim, não tivesse muitos jogos simultâneos ao mesmo tempo. Então, tipo, o CBLOL ia ser no final de semana, depois que terminasse o CBLOL ia ser o LCS. Se eu não me engano, a LEC ia ser no horário antes do CBLOL, que aí ia ter uma continuidade na segunda. Então, tipo, eles fizeram uma estruturação para que todos os dias de CBLOL que você quisesse assistir, você pudesse assistir todas as ligas sem perder uma ou outra, entendeu? Mas eu acho que, tipo, conforme foi passando o tempo, isso foi se perdendo, não concluído. Bomba, qual que é a sua opinião? Você é favorável, você é contra ou você é mais ou menos sobre essa mudança? Cara, eu não sou favorável, assim, é porque eu acho que toda mudança, principalmente num sistema grande como esse, tem que ser pensada no ambiente geral, certo? Quando você pensa no competitivo, essa mudança ela pode vir a ser mais interessante, porque você aumenta ali o contato com a região do norte. Obviamente, o Coisa Sul, como é que é o nome? Perdão? O Campeonato Conferência. do Sul, a Conferência do Sul, ela vai ser só entre a gente e a LLA, então basicamente não vai mudar quase nada, mas a gente vai ter ainda, assim, nos finais de campeonatos, esse momento de disputa contra a América do Norte e tal, então isso pode ser legal, isso pode dar
variedade maior, essa vaga que vai vir do Tier 2. Mas quando você pensa na comunidade, quando você pensa em todo o resto, é muito difícil, sabe? A nossa comunidade, a comunidade brasileira, é uma comunidade muito viva, muito ativa, muito ligada ao sentimento, à paixão, ao esporte. E muito disso morre quando você tira tantos times como você vai tirar, quando você muda todo o desenvolvimento dos times, porque agora esse Tier 2, que é o que vai dar a vaga, ele vai funcionar assim, por exemplo, digamos que a Kabum ela não entre na vaga, nessas 6 vagas do CBLOL. Ela, se quiser se manter no LoL, ela vai tentar jogar o campeonato Tier 2, tá certo? Para tentar conseguir a vaga na conferência. Ok. Mas a Kabum tinha o time do CBLOL Academy e tinha o time do CBLOL normal. Então, ela, se tivesse na conferência, poderia manter o time do CBLOL, que são 5 jogadores, comissão técnica, algumas outras coisas assim. Se você tira essa oportunidade, ela não vai ficar jogando com um time Academy e um time normal no Tier 2. Ela vai jogar o Academy fora e focar só no time normal dela. E Então, ainda tem Ah, só um parêntese rápido. Tem times ainda que tem trainee, que joga a Liga GG. pronto, pois é. Então, cada vez mais você vai descendo e vai diminuindo as vagas, as oportunidades, os desenvolvimentos de novos talentos, né? Então, como o Biel falou, pode rolar muita demissão, pode rolar muita, muito, muito jogador aposentando, sabe? Porque não encontra mais uma perspectiva, eu acho difícil. E o cenário se afastando um pouco dessa ideia. Isso daqui eu quero terminar com uma pergunta de que eu acho que não se tem uma resposta ainda, mas eu queria saber as especulações de vocês. A Conferência do Sul, ela vai ser, pelo meu entendimento do assunto, CBLOL, não, vai ser o LLA entrando no CBLOL, Isso. certo? O CBLOL ainda será o campeonato principal da Conferência do Sul, ainda vai ser a base do campeonato, tô certo? Sim. Base, Dito, base não, só que vai mudar, pelo que eu entendi, não vai mais se chamar CBLOL. Não, ok, não vai mais se chamar CBLOL, mas ele é basicamente a Conferência do Sul vai girar em torno dele, tanto que ele quem tem mais vagas e tal. A minha pergunta e isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer para quando eu vou dar minha opinião, que é a minha vivência como, por exemplo, uma pessoa do Nordeste e tal. A gente teve ano passado uma final no Recife, vai ter agora uma final em Belo Horizonte, estava sendo especulado uma final em Fortaleza. Porque era o CBLOL, é o Campeonato Brasileiro, e eles querem abranger várias regiões do Brasil. A partir do momento que se torna uma conferência do Sul, que é a América do Sul inteira, e mesmo que a final seja entre 2 times brasileiros, vocês acreditam que ainda vai ter essa gama de diversidade de locais para a final? Ou vocês acreditam que será que nem os Majors, que são todos no Rio de Janeiro, ou campeonatos em São Paulo, e por causa que não é mais um campeonato brasileiro, é um campeonato sul-americano, eles vão preferir ficar fazendo só nas cidades mais famosas, assim, sei lá, Loud Pen em Buenos Aires, ao invés de fazer uma Loud Pen em Manaus. Então, posso falar? Eu acho Pode. que vai continuar tendo essas finais aí movimentadas pelo Brasil, porque a intenção deles de juntar assim um pouco com o CBLOL é a questão de views. E eu acho que isso também movimenta questões de views. Então acho que eles vão manter esse padrão de fazer uma final em cada lugar. Por mais que como que vai continuar sendo a Conferência Sul, vai continuar sendo aqui no Brasil, eu acho que vai continuar assim, essa movimentação. E uma coisa também, né? Eu vou ser um pouco contrário ao Biel, tá? Eu não tenho certeza se vai acontecer isso, Biel, tá? Minha opinião, eu acho que é melhor a gente esperar pra ver como que vai ser o esquema, como que vai ser a estrutura. Me corrija se tiver errado, principalmente o Alberto, que o Alberto falou, mas eu não tive papel aqui pra anotar. Vai ter um campeão da Liga da Conferência Sul e esse vai enfrentar da Conferência Norte? Ou você falou que é os segundos colocados de cada liga se enfrentam por uma terceira vaga no Campeonato Internacional? Não, vai depender do split, vão ser 3 splits. Você Sim. está falando do terceiro split?
Era o terceiro e o MSI. O MSI vai um só da No MSI vão dois. Dois, que é um do norte e Um um do do sul. norte e um do sul, o campeão do norte e o campeão do sul. Sim, beleza. Esse eu acho que dá pra imaginar que pode sim ter uma final na sua conferência. Tipo, ter a final da Conferência Norte, sei lá, o Isso. pessoal lá. A final da Conferência Sul, se nós aqui. Legal. O campeonato que vai ter inicial, a gente não tem nenhuma informação, correto? Vai ser uma vaga por região só. Então, o norte primeiro, e o sul vai se enfrentar. O primeiro vai ser o campeão do norte e o campeão do sul? Isso. Beleza. E o terceiro, que é o Worlds, vai ser Mundial. o Mundial. São 17 equipes. Vai ser o campeão do MSI, uma vaga para segunda região com melhor classificação e 3 vagas por região. Então vão ser 15 no total, né? Que são 5 regiões agora. Estão totalizando as 17 equipes que vão para o Mundial. Entendido. Então é o seguinte. Essa história de ter finais, e que é muito interessante, porque, tipo, você que é do Nordeste, Bomba, teve uma chance de ver aí perto no Recife. Às vezes pode ser que seja longe, mas não é tão longe quanto São Paulo. Pessoal do Sul, poxa, o pessoal do Sul tem que vir para São Paulo, tem que pegar. É longe, então, tipo, você tendo uma final na sua região, movimenta não somente para você assistir a final, mas você acaba aqui ter um network com outros. Uma vivência. Vamos dizer assim, como que é o nome daquele tipo de viagem que você vai... intercâmbio, né? Você conhece os torcedores, né? O que vai acontecer... Desculpa, Antônio. Não, mas eu só ia encerrar. Então, tipo, eu acho que pode ainda continuar tendo. Só que eu acho que, tipo, só se tivesse algum outro esquema na qual ia fazer uma grande final que ia ter os representantes de tipo do norte e do sul e se misturasse tipo o segundo daqui contra o primeiro de lá, o segundo de lá contra o primeiro daqui, se fizesse um quadrangular, eu acho que não teria. É isso que vai ser feito no terceiro split. No terceiro split. Antes do Mundial, vai ter um campeonato regional para definir as 3 vagas. Uhum. Vai ser o campeão do Norte e o campeão do Sul. Não foi definido como é que vai ser esse campeonato regional ainda, mas o que foi posto até o momento é que seria um campeonato regional, vamos por 6 ou 8 equipes, 4 do Sul e 4 do Norte. Vai ter um torneio entre eles para definir os 3 representantes do Mundial. Entendido. Aí ainda vai ser formado direitinho como que vai ser o esquema, né? Uhum. Então, Isso. Até lá a gente vai ter uma confirmação. Mas eu vou ser sincero, Biel. Eu não tô 100% acreditando nisso. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar que tem uma finalzinha pelo menos aqui, né? O que vai acontecer nessa terceira etapa é que vai ter um chaveamento como se fosse upper e lower, e que nesse emparelhamento uma equipe de cada conferência vai estar garantida entre o top 3. Né? Então, esse do Mundial eu tinha entendido diferente. Eu entendi que o terceiro split, quem ganhasse o terceiro split já estava no Mundial e uma vaga seria nesse campeonato regional. Tipo, ia ter 8 times disputando uma vaga para o Mundial. Não. 4 de cada, entendeu? Foi pelo que deu a entender, é isso. Quem ganhar o terceiro split está garantido já, entendeu? Não, mas não vai ser assim, não. Vai ser o ganhador pode nem sequer ir pro Mundial. Mano, fizeram um campeonato carioca no CBLOL, velho. Não fala do campeonato carioca. Basicamente não isso. Não tem como entender, não, mano. Porra, mano. Mano, desculpa, uma coisa que americano não sabe fazer é esporte, velho. Os americanos, tipo, quer fazer entretenimento, sempre caga nas coisas. Mano, os caras realmente fizeram um campeonato carioca no CBLOL. Tipo, o campeonato carioca é sempre assim, você cada ano inventa uma coisa nova pra no final sempre ter Flamengo na final. Com todo respeito aos flamenguistas. Com todo respeito aos flamenguistas. O campeonato carioca, a Taça Guanabara e tem mais um... A Taça Rio.
E a Taça Rio são. Taça Rio era tipo assim, era o campeão da Taça Guanabara contra o campeão da Taça Rio. É exatamente isso ainda. Aí, não, o Flamengo não tá indo. Vamos mudar, que não sei o que, mudou, fez isso, fez aquilo, Que Flamengo isso, na Antônio, final. que Beleza, isso, ok. que isso. Agora a Taça Rio é uma taça com os quatro que não melhores que não se classificaram pra semifinal. Enfim, é um Que título isso, cara. pro Botafogo, com todo respeito também ao Botafogo, que eu gosto pra caramba, com todo respeito ao Botafogo, mas é um título pra um dos grandes que não foram pra semifinal tentar ganhar um campeonato no ano, né? Mas então, aqui, ó, eu vou passar pro Alberto, para o Alberto dar a opinião dele, tá? Quero saber se você é favorável ou contra, Alberto, também sua opinião sobre essa nova mudança. E após aí a gente ler as perguntas do pessoal aí do chat. Então, eu ainda não formatei minha opinião 100% a respeito de tudo que aconteceu. Foi muita informação para absorver. Mas, a princípio, eu sou contra esse formato que foi posto para a gente. Essa questão de diminuir de 10 para 6 vagas vai ser muito ruim para todo o nosso ecossistema. Se tiver alguma melhoria, vai ser para o NA, né, LCS. O LLA nem se fala, praticamente o cenário vai morrer. Eles vão pegar só 2 equipes da América do Sul em geral, né, exceto o Brasil. Uma vai jogar nos Estados Unidos e outra vai jogar no Brasil. Vai estar 100% full time. E, então, acredito que para a gente foi muito prejudicial, a princípio, a ver como as coisas vão se desenrolar. Esse papinho de que fizeram isso para melhorar internacionalmente, para mim é conversa fiada. A Riot está arranjando alguma forma de salvar a LCS, a NA, que é o queridinho deles, né? Que eles... O dono da bola, né? Quando a gente vai jogar aquela peladinha, o dono da bola não gosta do resultado que tá tendo, bota a bola embaixo do braço e vai embora. Então eles que formatam as regras, fazem tudo. E acredito que também não vai ter muita vantagem para eles. Vai aumentar o número de views nos jogos, na liga no geral, mas vai ser mais a Conferência Sul. Acredito só que quando juntarem tudo nesses mini torneios ou em finais entre si é que eles vão ter alguma relevância na audiência. Que estava muito baixa ultimamente nos últimos jogos. O Brasil que estava salvando o lado do Ocidente, né? E a ver como vão ser o desenrolar dos próximos dias, as próximas notícias. Tem muitas pontas soltas ainda que precisam ser reveladas, funcionamento, Tier 2, Tier 3, como é que vai ser. Porque, a princípio, é o que foi posto, o que é conhecido, e, infelizmente, não tá bom pra gente, não. Beleza. Primeiro agradecendo aí Daniele Luz, né? Muito obrigado, minha esposa colocando aí o Prime, muito obrigado por ela. Fez nada mais nada menos que a sua obrigação, mentira. Ela só entrou porque ela me viu gritando falando do Flamengo e ela entrou aqui no chat me cobrando que não é pra falar mal do Flamengo. Desculpa a ela e todas a nação flamenguista. Eu concordo também, né, com o que o Alberto disse, e eu vou já emendar duas coisas. Primeira coisa, né, que eu quero ler o comentário do Daniel Rodrigues, que mandou aqui no YouTube. Ele mandou o seguinte: a Riot salvando o NA, Norte América, Estados Unidos, e afundando a única liga minor sustentável no processo a longo prazo. O Tier 2 tende a ficar abandonado e o Tier 1 cada vez mais caro. Essa é a opinião do nosso amigo Daniel Rodrigues. E também tem a pergunta do Alex Moreira Matos, né? Que mandou a seguinte pergunta, né? Ele até depois aqui cobrando aqui, a gente não deixou de falar sua pergunta, é só porque a gente está fazendo um esquema aqui de uma estrutura, e que aqui tinha a seguinte questão. Mais uma vez, a mesma pergunta de onde o CBLOL era sustentável, né? Ele quer saber de onde o CBLOL é sustentável e também está falando o seguinte:
como aumentar participantes sendo que estão tomando prejuízo todo ano. Essa é a questão dele, né? E ele queria também, eu acho que foi um dos comentários do Biel, né? Então eu queria saber se vocês gostariam de responder essa questão, né? Ele também citou, eu concordo que o CBLOL não estava igual ao LCS, só que os números que o CBLOL tinha não eram bastante para continuar com o CBLOL precisa ter resultado internacional. Eu discordo disso porque o que acontece primeiro, o que precisa é dinheiro. Dinheiro sustenta tudo. O que acontece aqui no caso, e que é a questão que a gente tá tentando falar, e também a gente juntando os comentários de cada um aqui presente, a opinião de cada um aqui presente, é que a questão maior não é o resultado internacional. Porque a própria LCS também não tem bons resultados internacionais. Eles são tipo que nem uma Inglaterra no futebol. A seleção inglesa no futebol. Os caras criaram um esporte e não é campeã. Né? A Inglaterra tem campeão roubado, mas campeão, ok. Mas os Estados Unidos não. Os caras fizeram LOL e não foram campeão mundial, nem do primeiro, que era taça leiteiro. E o LOL, para eles, também é importante. Né? Só que eles gastam muito dinheiro, eles contratam jogadores muito caros, eles foram sim líderes em questão de criação de conteúdos, né? Até um tempo atrás, quando você comparava o deles com o do Brasil, a gente parecia neandertais, de tão atrasados que a gente era na criação de conteúdos. Hoje, já inverte, né? Tem alguns conteúdos que eles fazem nos Estados Unidos que não chegam para cá porque não é interessante para nós brasileiros, porque lá eles têm uma comunicação diferente que a nossa, né? Mas nessa questão aqui, a questão é, a LCS também não tem resultados internacionais bons. A única região que tem mais ou menos, que não é que não é o pessoal lá da Ásia, é a LEC, é a Europa. E mesmo assim, de vez em quando, eles fazem uma atuação boa e outras vezes toma vexame. E o nosso caso é que a gente está tendo muito mais audiência que a LCS. E o que acontece que eu preciso explicar, né? Por que essa questão de visualização é muito importante, mais importante que resultados internacionais? Porque resultado internacional realmente dá dinheiro para o time que participa. Você faz uma boa colocação no Mundial, você ganha mais dinheiro. Ok. Só que visualizações no CBLOL aqui dá dinheiro na seguinte questão. Uma marca, que nem o Alberto falou, a gente bateu recordes o CBLOL bateu recordes de patrocinadores. Nunca teve tanto patrocinadores assim na transmissão do CBLOL. Cada patrocinador que aparece lá, cada propaganda que aparece lá, o CBLOL ganha dinheiro mais. E agora que a gente tem uma audiência, que o CBLOL tem uma audiência grande, que tá toda hora batendo na LCS, eles estão de olho no seguinte, puxa, eles têm mais audiência que a gente. Se eles têm mais audiência que a gente, e a gente deveria pegar a audiência deles pra nós. Porque se a gente pega mais audiência pra eles, mais marcas vão querer patrocinar a gente. E é essa a questão que a gente tá falando. Eles estão criando um campeonato que tentando desmembrar, fazendo mudanças que deixam de ser o CBLOL, para que de alguma maneira nós, brasileiros, assista a LCS. Para quê? Para nós darmos audiência para eles, as marcas patrocinarem a liga, patrocinarem times, para que a gente comece que a gente começa a consumir conteúdos de alguns desses times, e assim eles também ganharem patrocinadores, né? E essa questão, né? Se a gente, sei lá, fosse semifinalista do Mundial, ia acontecer isso de qualquer jeito. Se fosse ao contrário, se a gente tivesse ruim de audiência, eles iam pagar pra gente, ia fazer que nem as outras ligas que já foram de base, que já foram embora. Entendeu? Então, a minha opinião é que, e que é o que a gente também tá querendo dizer aqui, é que essa questão de que vai ser bom
pro competitivo, que vai ser bom pro resultados internacionais, que a gente vai aprender e tudo mais, é uma balela. É história só pra trouxa cair. Desculpa quem caiu. Mas é verdade, é história pra trouxa cair. É a história de que alguns outros criadores de conteúdos estão falando isso para que eles vão ganhar dinheiro no bolso. Ou vocês acham que é normal? Desculpa, mas eu não acho normal do nada um criador de conteúdo fazer um time de LOL do nada assim e do nada. Opa, a gente vai ser o convidado pro CBLOL 2025. E que agora tá simplesmente falando que vai ser bom pro competitivo. Que vai ter o quê? 5 vezes 4, pelo menos 20 jogadores profissionais que vão ser desempregados, mais 5 coaches, 5 head coaches, mais 5 coaches, comissão técnicas, times que não vão achar interessante fazer entrar pro Tier 2 para se matar, ter uma vaga e depois enfrentar um outro time no relegation para tentar ter essa vaga que todo ano vai tentar lutar por ela, que as outras vão ser fixas e só uma que vai ser revezável. Tipo, não tá interessante. Não tá interessante e não é o competitivo. Tudo isso foi mudado por simples fatos. LCS tá arruinada, tá quebrada, tá falida. E eles estão tentando fazer algum jeito para que nós, que somos rivais dele, na questão de audiência, e para eles. Continuar aqui, ok, mas e pra eles? Às vezes, sei lá, eu acho que o pessoal de casa assistindo, eles pensam, porque, tipo, não é a primeira vez que isso acontece, tá na cultura do americano. A NFL, a NHL e outras ligas aí que hoje você vê lá, né, do futebol americano, que são conferências e tudo mais, muitas delas eram duas ligas. Era uma liga que era a principal e uma outra liga secundária que começou a ter mais audiência que a principal. E aí eles começaram a unir. Então tem conferência da América, tem conferência nacional. O vencedor de cada uma se enfrenta. Por que eles fizeram isso? Porque o outro estava crescendo. E assim eles mataram e pegaram a audiência para a principal. Isso não é de agora. Já aconteceu isso várias vezes. Então por isso que eu tô até, desculpa, estendendo, mas é esse assunto que a gente precisa sempre focar e que tá muito nítido, que não é questão de opinião, quer dizer, é opinião sim, mas todo mundo, tá na cara de todo mundo. Tudo isso foi feito por simplesmente LCS precisa de audiência e eles fizeram toda a mudança no CBLOL, LLA, para que de alguma maneira a gente consuma o LCS, para eles não falirem, para eles terem mais patrocinadores, para eles terem mais visualização e assim eles não serem uma liga falida. A gente não é uma liga que se diz muito rentável, mas falida a gente não é. A gente não é falido. A gente até produz conteúdos. É uma liga de conteúdos. É uma liga que o último colocado ganha do primeiro e que a gente gosta pra caramba. A gente começa a ficar comentando na internet. A gente começa a fazer piada. A gente começa a gente gosta, entendeu? Então, tipo, a gente tem uma cultura e acabou que quebraram a nossa cultura para influenciar eles. E, tipo, enfim, desculpa estender um pouco mais, eu quero saber se essa opinião aí para vocês. Mais uma vez, a mesma pergunta, de onde o CBLOL era sustentável? Se alguém quiser tá respondendo essa pergunta dele. Cara, eu queria não, né, trazer essa perspectiva aí que você falou, de que, primeiro respondendo essa pergunta, né, de onde o CBLOL era sustentável, eu acho que foi mais uma resposta para um comentário de outra pessoa do que uma reiteração na pergunta dele. E, de fato, o CBLOL não era muito sustentável, né? Só que ainda assim tem muita gente que quer vir. Quando ele fez essa pergunta um pouco mais cedo, o Alex, aliás, obrigado, tá? Mandar perguntas, por favor, pode mandar mais. De como aumentar participantes sendo que estão tomando prejuízo todo ano. É que isso acontece, sabe? O CBLOL, ele poderia pegar o exemplo da LLA, que tá com números terríveis, assim, sério. Eu tô aqui na live da LLA agora, e eles estão pegando 9K de views, que é muito baixo quando você pensa que é o campeonato de não de uma nação, mas assim,
De várias nações também, né? Várias nações, exato, de várias nações e só tem 9.000 pessoas. Pegando números do Academy da gente. Números do Academy da gente. E eles estão saindo. Então, a ideia do Alex, esse questionamento do Alex faz sentido porque você pensa, as galera vai começar a sair, vão fazer que nem a LLA e vão começar a desistir de jogar. Mas não é o caso do Brasil, né? E você pode perguntar, fazer uma comparação e perguntar do porquê. A LLA tem muito menos view e ela está em decadência. Mas quando você diz assim, não é questão de view que faz uma liga ser boa ou ruim, é questão de resultados. A LLA e o Brasil tem questão de resultados internacionais basicamente o mesmo, assim, a gente consegue no máximo ganhar uma partida a mais de outras equipes, e ainda assim a nossa, ela tá com 10 times, e eu acredito que se fosse aberto para ter 12 times, iriam ter 12 times, enquanto a LLA ela tá pedindo para alguém aparecer por lá, basicamente. Eles abriram novamente, voltaram com os campeonatos, que é a LRN e a LRS, eu acho. São meio que uns Tier 2, Tier 3, para tentar trazer mais algum conteúdo. Então, eu acredito que seja muito mais do que só resultados internacionais, como também eu acho que seja muito mais do que só visualização, porque um ponto que o Antônio falou de que eles querem a nossa visualização e eles querem melhorar a LCS, eu acho questionável. Eu não tenho 100% de certeza se é só por causa disso, porque se você for olhar muito brevemente, se você for olhar assim só essas informações secas, você, como viewer médio do CBLOL, você fã de CBLOL que vai querer continuar acompanhando mesmo depois que mudar de nome, você não vai ter, eu imagino, obrigação de assistir uma sequer partida Parecia novo. da Conferência Norte. E a LCS não vai poder ter nenhum time aqui embaixo, nenhum time americano vai poder tentar a 8ª vaga que vai vir do Tier 2. Então, de certa forma, caso aconteça isso, no caso está confirmado, né? Como vai acontecer isso? Se a comunidade do CBLOL ela tiver um sentimento de união e quiser, ao invés de focar nos lucros, focar em fazer um boicote, focar em mostrar a sua indignação, a gente poderia simplesmente não assistir nenhum jogo da Conferência Norte e mostrar que os números ficam só na Conferência Sul. Isso iria mudar algo pra gente? Não sei, mas é melhor do que não fazer nada, entende? É só assim, jogando aqui. Porque você pode continuar assistindo só os times brasileiros e o time da LLA na Conferência Sul e deixar o povo lá da LCS ficando na Conferência Norte e só saber os resultados pelo Google, entende? Eu não acho que seja só de pegar as visualizações para si. Eu acredito que tenha também essa questão. Assim, na minha opinião, o único motivo para fazer sentido em números de visualizações seria se, como agora vai ter uma redistribuição de renda, eu não sei se, eu não me recordo se a gente já tinha comentado isso, mas vai ter uma redistribuição de renda agora, não vai ser mais da maneira que era antigamente, e vai ser porque eles estão tentando fazer ser mais vai igual, ser global. Exato, vai ser global. Os números que são gerados na LCK, na LPL, vão valer para aqui também. Exato, e tipo assim, mas eu vi que vai valer para aqui também, mas a distribuição não vai ser tipo igual para cada, né? Vai ter um pouquinho de diferença baseado não no desempenho do time, mas em algo, não vai? Vai ter a diferença, não vai ser repartido igualitariamente, né? Pronto, então que é justamente isso que vai pegar pra gente. Tipo, a LCK, a LPL vai gerar muito mais números e vão ficar com a maior fatia do bolo. E a nossa liga aqui, mesmo sendo Norte e Sul, vai contar como uma liga única. Então, o que a gente vai valer também para a LCS. Pronto, era esse o ponto que eu ia trazer, por isso que eu fiz essa pergunta, de que como é uma liga só, a gente pode até não dar view para a LCS, mas em dar view para a gente, vai agregar no dinheiro deles, né, de maneira indireta. Então, eu acredito que foi por isso, não para... Então, de certa forma, né, ganhar as nossas visualizações ou ganhar o nosso dinheiro. Rentabilizar com tudo que a gente vai produzir. Isso. Eu tenho um ponto, Antônio, sobre esse assunto, sobre que o nosso colega aí colocou no chat, sobre rentabilidade de ligas, se aqui estava dando prejuízo, lucro, enfim. É só a gente analisar um simples fato. Hoje na LLA ele só tem 6 times.
desses 6 times, tem notícias que alguns estão querendo já sair, desistir, já estavam, né? Eles foram reduzindo de 10 para 8, reduziram para 6. Na LCS, eram 10 times. A EG e a GG, eles saíram esse ano, já em 2024. Então lá já reduziu de 10 para 8. E aqui no Brasil, hoje, se você disser que vai abrir 2 vagas, existem equipes que estariam dispostas a entrar nesse meio. Então, uma prova de que o negócio aqui no Brasil é viável, é rentável, é que tem empresas que estão querendo entrar e não, diferentemente da LCL, LCS e LLA, as empresas estão querendo sair. Isso é a maior prova de que os empresários do setor estão vendo aqui com os bons olhos. E aqui tem mercado, tem para onde crescer. Então, esse é o meu ponto principal, que aí vai de encontro com a pergunta aí do chat. Por que aqui no Brasil é rentável? O que é que a gente acha que é rentável ou não? Como a gente não tem acesso aos números, às planilhas de valores, mas isso daí é um indicativo muito forte. De que se hoje a gente abrisse mais 2 vagas para as franquias, no molde que é aqui no Brasil, com certeza teria equipe que teria o dinheiro para comprar a vaga e que teria interesse de entrar no nosso cenário. Exato, é porque além de, até explicando o pessoal de casa, né? Além da questão de que você vai ter um competitivo para competir e ganhar assim a premiação do CBLOL, que não é muito grande, é interessante para eles também porque tem muito público. O CBLOL tem público, então vamos lá. Beleza, o CBLOL não tem um bom histórico internacional. Não tem uma boa competição internacional. Às vezes a competição aqui no Brasil, né, tem gente que fala, puxa, existe gente que não assiste o CBLOL. Gosta de assistir outras ligas de fora, porque aqui fala que aqui é ruim, né? Tipo, vê aqui e fala, puxa, eu não assisto o CBLOL porque é bando de ruim. Tem gente que assiste. Tem gente que assiste e gosta e tudo mais. Então o que acontece? Acaba que meio que a gente domina, porque é um entretenimento, né? E o entretenimento traz público e traz dinheiro. Então por isso que esses times querem entrar aqui, né? Eles querem, o Flamengo estava querendo entrar, era MIBR estava querendo entrar, porque vai dar dinheiro para eles. Eles podem fazer conteúdos, eles podem trazer, pegar patrocínios, né? Além da questão de crescer a marca, mais pessoas começarem a consumir os produtos deles, conteúdos deles e assim. Tipo, o Brasil, e não é de hoje, já tem arquivos, né? Arquivos não. Todos. Eu esqueci o nome. É muita coisa na cabeça que eu vou esquecendo o nome das coisas. Mas teve. Vou colocar assim: estudos. Teve estudos, né, da Newzoo, que é um dos maiores institutos de pesquisa relacionado a gamers e esportes. Eles já mencionavam lá em 2019 que o Brasil seria o grande criador o grande país com entretenimento baseado ao esporte eletrônico em 2019. Tipo, a gente já estava grande lá. Só que, tipo, só cresceu mais ainda. Hoje a gente já vê que o pessoal tá de olho nisso. Entendeu? E meio que o que a gente fica um pouco assim é porque é aquela questão, né? É uma questão que a gente não vê somente na minha opinião, tá? Não somente no LoL, mas em outros esportes. É como se fosse uma nova liga no futebol, como se fosse uma nova liga no vôlei, um novo campeonato que inventaram, entendeu? E tipo, de alguma maneira interferisse na nossa maneira de torcer, ou de uma maneira de outra pessoa torcer, ou de uma outra maneira de ser viável pra gente. Às vezes até funcione, seja legal, seja bacana o próximo CBLOL. Às vezes funciona dar dinheiro, às vezes funciona e a gente, sei lá, vai pra semifinal do Mundial. A gente faz um bom internacional. Pode ser, só que imagina o seguinte, imagina o time, vai ser 4 times fora, né? Imagina que desses 4 times pode ser o seu, ou pode ser de um amigo, ou pode ser de uma torcida grande. Vai reduzir o número de torcedores.
não só de quantidade, mas às vezes até uma qualidade, entendeu? Você vai deixar de estar acompanhando. E você deixando de estar acompanhando o CBLOL, pode ser que a baixa quantidade de visualizações seja não seja interessante as marcas continuarem patrocinando, né? Eu vou até primeiro, antes de tudo, o Gustavo Miranda já falou assim, ó, já cheguei aqui deixando like, feras. Muito obrigado, Gustavo Miranda. Muito obrigado por estar aqui assistindo. Daí ele colocou aqui, ó. Acredito que no Brasil o interesse é na parte de marketing, porque a visibilidade é muito grande, não só com jogos, como as coisas extras da comunidade. Exatamente. Por exemplo, eu não sou torcedor da PEN, mas de vez em quando assisto um vlogzinho da PEN, né? Eu acabo consumindo algum tipo de conteúdo da PEN, escondido, mas acabo ou de outros times. Então a gente às vezes torce para um time que a gente acompanha, consome muitos conteúdos, e um outro time que é rival a gente acaba consumindo um pouco também, que ajuda eles, né? Na questão de trazer patrocínios, na questão de mostrar nos relatórios deles que tem muitas visualizações nos conteúdos deles, fora outras questões também de fora que eles fazem também para a comunidade. O Daniel explicou aqui que mas eles poderão analisar os números como de uma liga só, que é o que acontece, que vai acontecer. É uma liga só com duas conferências, ou seja, os patrocinadores da liga vão buscar o número das duas ligas. Calma. Agora eu me confundi que eu sou ruim direito, desculpa. Mas pelo que eu entendi, ele tá perguntando se a questão, né, que eu queria que você me explicasse também, Alberto, com a questão que o Gabriel Rodrigues mandou acima, que é essa questão da divisão global dos patrocínios, né? Você explicou, Alberto, que um patrocínio para a nova Liga da América vai revigorar para as duas conferências, ou de tipo, eu só quero patrocinar na Conferência Sul, que é interessante. Então, só vai ter para a Conferência Sul e só a gente vai receber. Como que é essa questão? Na verdade, eu vou falar assim, meio que o modo empresarial. Sim, Como pode se falar à vontade. vão ser 5 ligas espalhadas pelo mundo. É como se tivesse uma matriz e 4 filiais. Então, todo o dinheiro arrecadado nas 5 empresas vão ser tudo num cofre só. Vou falar bem simplista. O que todos arrecadarem nas 5 empresas vão para um cofre só. E a matriz, que no caso é a Riot, vamos falar assim, vai redistribuir esse dinheiro seguindo alguns critérios que eles vão estabelecer, como o número de visualizações, desempenho em campeonatos e etc. Esses critérios ainda não ficaram bem claros, pelo menos pelo que eu li no LoL Esportes e algumas pessoas do cenário que já falaram. Esses critérios ainda não estão bem claros. Já estão definidos, mas ainda não estão claros. Nos próximos dias é que serão amplamente divulgados. Mas, resumindo, vai ser isso. Vai ser uma matriz e 4 filiais, 5 empresas. Tudo que eles juntarem de capital vai ser tudo para um cofre só e depois redistribuído, seguindo alguns critérios e métricas que a Tencent vai estipular. Deu para entender assim? Deu para entender. Muito obrigado, Alberto. Eu vou ser sincero, essa parte eu não tinha visto, né? Eu acho que foi lançado eu dei uma pesquisa aqui no computador e foi lançado uma matéria sobre, só que eu não tinha visto, porque era no horário da entrevista que eu fiz hoje, né? Meu inglês não é muito bom não, mas eu vou colocar no chat. Você traduziu ao vivo, a gente tem um poliglota aqui. Vou colocar no chat aqui como é que eles chamam lá. Global Revenue Pool. Beleza, eu vou pesquisar depois também, para saber um pouco mais desse assunto. Gabriel até mandou assim, ou seja, quanto menos times, mais dinheiro para cada org. Isso que matou os 4 times. Que ele citou essa questão de 4 times irem de vala, não estarem mais no próximo Split do CBLOL, por causa dessa questão do Global Revenue Pool. O meu inglês tá um pouco bom também, tá? Melhor que o meu. Nossa, primeira vez que eu falo certo, sempre eu travo. Mas enfim,
E aproveitando esse quesito aqui do Gustavo Miranda, desculpa, Gabriel Rodrigues e Gustavo Miranda. Cada pessoa é diferente. Eu quero saber de vocês. Vocês acham justo 4 times do CBLOL nessa brincadeira toda, nessa questão de mudança, 4 times do CBLOL que lá atrás investiram 4 milhões de reais para entrarem no CBLOL, participarem das franquias, o quanto que eles investiram em jogadores, acreditaram no projeto franquia do CBLOL, serem mandados agora de vala? Ou vocês acham que é algo normal, que é do empresarial, ou que eles estavam cientes que podia ser 4 anos? Quero saber de você aí, Biel, primeiro. Eu acho que eles estavam cientes, sim, que era 4 anos, tanto que eu vi alguém falar que os valores da franquia foi que eles compraram, foi parcelado em 4 anos para eles pagarem, né, que era o tempo que ia durar. E eu acho que é mais essa parte mesmo, eu acho que eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer, ninguém foi pego desprevenido, eles só não podiam falar porque era o último ano de contrato deles. Mas mesmo assim eu acho injusto 4 times que o povo criou afinidade, seja para torcer contra ou para torcer a favor, sair assim, né, desse jeito. Era mais uma esperança que eles tinham, né? No Sim, contrato falava de 4 não, anos terão mudanças, mas de não ter acredito que mudança, né, de acontecer manter a mesma coisa no caso. ou mudança para melhor, tipo abrir mais vagas e não diminuírem. Boa. A única questão, pode falar. Não, pode falar. A única questão que me deixou meio que preocupado é a questão dos importes, né? Porque essa nova regra de importe eu achei meio complicado de lidar. Acho que teve até alguém no chat falando, acho que foi a Helena. Helena, eu ia falar isso depois pra vocês, porque eu tava também pesquisando e eu ia juntar depois com essa pergunta também. O que acontece? Parece que a nova regra agora, aproveitando essa... Porque agora, Liga América é uma só. Se é uma liga só, é correto que o pessoal é da mesma região. Então tá citando o seguinte, que segundo a Helena de Troia, ela viu no Baiano falando que pode um time pode ter 2 jogadores da própria região, conferência, né? E além disso, eles podem estar pegando até 2 jogadores da conferência oposta. Não. Isso? Não, ele pode ter, tipo, 2 coreanos continua, e eles podem ter um da conferência oposta. Um só. Não é mais. Só. Porque o que eu tinha visto é que não necessariamente poderia ser mas que não contaria mais. Tipo assim, se um time lá dos Estados Unidos quisesse, eles poderiam contratar Robô, Team e Titã. Porque não, os 3 são da América. É isso que eu tinha entendido, mas beleza. Como eles só podem um por conferência. Tipo, eles só podem contratar um por conferência. Tipo, se a Cloud9 quiser levar, você pode contratar um jogador daqui. Não, calma aí. Não. O que acontece? Agora a regra é assim: você precisa de 2 jogadores da sua região, certo? Ou seja, a Cloud9 precisa de 2 jogadores americanos, a Loud precisa de 2 jogadores brasileiros. 2 jogadores em portes, você pode ter 2 jogadores em portes e um jogador América. O que acontece? O jogador América, ele é o jogador das outras regiões da Liga América, né, sem ser a sua própria. Mas os importes, eles também são, tipo, os jogadores da América do Sul e da Liga eles do CBLOL podem entrar como eles import. podem entrar como Não, import. eles não entram como import. O Eric estava explicando, eles só entram como Américas agora, eles não entram mais como import. Porque senão aí ficaria fácil, tipo, os caras poderiam levar um time inteiro, tá ligado? Não entra mais como import. Era isso que eu tinha entendido, que até o Gabriel Rodrigues aqui tinha também entendido a mesma coisa, que podia ser 2 americanos e 3 BRs podia, porque o BR era supostamente estrangeiro, mas agora eu entendi. E também o Daniel falou o seguinte, mano, com essa nova regra de importes, ainda assim facilita que os times do NA levem os melhores jogadores sem contar com o importe, porque a moeda deles vale 5 vezes que a nossa. Seria pior se fosse realmente essa questão de poder ter brasileiros, né? Eu vou ser sincero. Mas acho que até tá de boa, não sei vocês, mas eu acho que até tá uma regra de boa, sendo um só do outro lado, né? Da outra conferência.
Isso mesmo. É o que a própria editora também citou, que seria das Américas. E você, Bomba? Com essa questão toda que a gente falou também, além dos jogadores agora que a gente falou sobre essa questão do esporte, eu quero também saber essa questão da sua opinião sobre 4 times não fazerem mais parte do CBLOL no split que vem, mesmo estando parte de uma franquia que agora parece que não vai mais se existir. Cara, eu acho isso muito pegado, né? Eu espero que esses times eles tenham uma compensação, né? Pelo fato de, pô, ser uma franquia, eles tiveram um gasto nisso e eles precisam. E o tipo, o retorno era supostamente o jogar e talvez ganhar, e patrocínios e papapá. E como eles não vão ter mais essa oportunidade, eu espero que tenha algum retorno. Espero que, sei lá, se esse Tier 2 for fechado para poucas vagas, sei lá como é que vai ser a organização do Tier 2, né? Eles tenham uma vaga garantida no Tier 2, pelo menos, alguma maneira de fazer valer o que eles gastaram com a franquia, mas é muito puxado. Eu espero que eles continuem, porque como a gente ainda não tem ideia de quais vão ser os times que vão ficar, né? Vão continuar. Eu não sei nem dizer quais vão embora, mas tem muito time que é tradicional, né? No CBLOL, que tem sua história aqui junto com a gente. Então seria muito triste ver esse time se acabando. E tem muitos times novos, que nem, por exemplo, a Liberty, mas que já tem particular, não é totalmente novo, né? Mas de certa forma novo quando é comparado com outros. Mas que tem um projeto legal, que tem Criou sua um identidade, né? crescimento visível, que tem uma identidade. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra nenhum time, certo? Eu não quero que isso fique manchado para nada, mas, por exemplo, eu não vejo a Fluxo e a Fúria tendo uma identidade tão grande quanto a da Liberty, por exemplo. Mesmo a Fúria estando, eu acho que é mais tempo, né? Então, tem muitos times legais e que já tem toda uma história, uma trajetória, que seria muito triste ver eles simplesmente sumindo do nosso ecossistema e tal. Nem que seja para eles jogarem um T2 e talvez buscar uma chance, eu gostaria que eles permanecessem. Cara, boa questão. É, tem uma coisa também que você citou, Bomba, é, que é essa questão a Fúria é um dos times também que ela não é, vamos dizer assim, que no CBLOL não é tão nova quanto os outros times. Entrou, se eu não me engano, em 2019 como a Upper, como que era o nome? A da Raposinha, eu esqueci o nome. Era a Ilha da Macacada, que foi pra Upper alguma coisa, que foi pra Fúria Era e tá com Upper Quest, era Uppercut, era. Eu sei qual é. Uppercut, isso, Uppercut. Era Remo, como que era? Era Remo, virou Ilha da Macacada, Uppercut e Fúria. A Fúria, ela tem uma ambição de fazer história no LoL, né? Ela já fez história no CS, ela fez história em outros jogos se eu não me engano, era Rainbow Six, também tá presente no Valorant. Ele quer estar presente em todos os lugares. E é um time, tipo, uma das maiores orgs do Brasil, tanto que tava com o Falcão esses dias lá naquele campeonato lá de futebol, né? Só que no LoL eles não conseguem, né? Ter essa identidade assim com o público quanto uma Liberty, né? Só pra deixando o pessoal de casa, né? Porque às vezes o pessoal fala, puxa, como assim? Tá falando que a Liberty é maior que a Fúria? Não, é que a gente só tá falando só que no segmento CBLOL, ele quis dizer com as questões de atuações e quanto eles se dedicaram para ter uma imagem da org no CBLOL. E também, Alberto, quero saber a sua opinião, né? Depois eu tenho uma pergunta aqui muito boa aqui do Gustavo Miranda, depois eu vou falar essa pergunta, tá? Mas eu quero saber também a sua opinião, Alberto, como que você se sente em saber que 4 times do CBLOL vão estar de fora no próximo split, times que tinham pagado uns valores para 4 milhões para estar parte da franquia, era uma franquia, investiu dinheiro em jogadores ou em projetos e agora simplesmente vão sair do CBLOL. Então, meu sentimento é, como torcedor, é de frustração, né? Ver que algo
estava sendo feito por diversas orgs, bem ou mal, cada um tentando de sua maneira, mas a gente via que cada um estava tentando criar a sua identidade e que vai ser cortado abruptamente para 4 delas. 4 ou mais, né? Pode ser que algum de fora ainda entre. E eu acredito que isso vai ser muito triste. Espero que quem esteja defendendo isso, que saiba que muita gente vai perder o seu emprego, muitas GHs vão fechar, players que vão para o T2 vão ter que jogar de casa, e vai ser todo um ecossistema, desde a faxineira, cozinheira, coach, players, existe todo um ecossistema por trás de um time do CBLOL, né? Não só aquilo que a gente vê frente às câmeras, que são os 5 jogadores e os técnicos, mas existe todo um ecossistema mesmo por trás de cada time e que isso vai acabar se perdendo. Os times que não conseguirem a vaga que quiserem continuar a jogar no T2, provavelmente os players vão estar jogando de casa. Então, não vai fazer muito sentido manter uma estrutura por parte das organizações. E, no geral, eu acredito que vai ficar bom apenas para um lado, e que não vai ser o nosso de torcedor. Boa questão. E eu vou aproveitar, né, que você deu todo esse gancho, eu vou fazer a pergunta, né? Primeiro, só para deixar o pessoal de casa, relembrando, pelo menos 4 times do CBLOL vão ficar de fora, podendo ter mais, porque pode times que não estavam na franquia entrar, entendeu? A pergunta que eu tinha gerado era antes de saber essa informação do Alberto de que times de fora poderiam entrar. Então, ou seja, no mínimo 4 times, mas pode ser 5, 6 e por aí vai, né? Então, essa pergunta que eu ia fazer aqui, que eu deixei até no roteiro, era o seguinte: para vocês, quais serão os 4 times que vão ficar de fora, né? Claro, pode ser mais times da franquia que vão ficar de fora, mas pelo menos 4 já é certeza. Então eu quero saber. Só uma 4, observação. Sim. Eu tô lendo aqui o negócio do site do LoL Sports. Aparentemente, não pode entrar equipe de fora. Cada conferência manterá 6 das suas equipes parceiras, então 6 fica. 6 fica. É o que tá pelo menos no site do LoL Sports, no link que você mandou. Bom, esse é o link que eu mandei quando? À tarde? Não, o que você mandou agora aqui na live. Ah, sim. Beleza. Fica aqui, cada conferência manterá 6 das suas equipes parceiras. Então, provavelmente 6 da franquia realmente fique. Eles não vão abrir pra fora. Até porque seria injusto, eu acho. Beleza. Mas essa org convidada seria uma org que já tá no Academy ou pode ser qualquer org? Não, disso aí não fala. Eu acredito que pode ser qualquer org. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Né, eu também não tenho essa informação. Né, não sei se foi atualizado e tudo mais com o link que eu mandei. Mas vamos trabalhar na seguinte questão de que pelo menos 4 times atuais do CBLOL vão sair da franquia. Pelo menos 4 times, né, vão precisar sair. Eu quero saber de vocês, quem vocês acham que vão ser esses 4 times que vão sair das franquias, começando pelo Alberto? Cara, é muito difícil opinar nesse momento. A gente não sabe os critérios que vão ser utilizados. Se vai ser história, tradição, número de views, desempenho esportivo, o que é que a Riot Global está querendo agregar a esse novo formato, esse nova integração com a LCS e a LLA. O que é que eles estão buscando aqui no Brasil que é interessante para eles e eles acham que pode agregar nesse novo sistema. Então, no momento, é muito relativo opinar sobre isso. A gente pode aqui escolher um critério. Vamos escolher o critério desempenho esportivo. Quais equipes vão ficar de fora? Desempenho esportivo vai ficar de fora Liberty, INTZ, Fúria e Luz. São os times que ficaram em último nos últimos anos. Tô chutando assim, né? Então a gente precisa saber mais qual critério vai ser
utilizado para a Riot, o que é que interessa, o que é que eles querem agregar dos nossos times para essa liga, para a gente ter uma opinião mais informada. Então, acho que no momento não chutaria os times. Precisaria ver qual critério eles vão querer utilizar. Se é que eles vão falar isso, né? Boa. Boa, eu coloquei então vocês na fogueira com essa pergunta. Não, é só meu ponto. Se Não, Biel tudo ou bem. Boba Pet Eu vou, discordar e achar que já tem como cravar, algo do tipo. eu vou querer brincar aqui, eu vou falar os que eu acho que vai ficar de fora. Fala. Liberty, Liberty. Los Grandes, Fluxo, e eu duvido você acertar a última, Antônio. Não existe Encerramos a isso, live não de hoje. existe. Encerramos a live de hoje. Não, Red Kennedy Scalunga. Red. Eu achei que você ia falar de outro time, mas Não, lembrando que o meu Biel, sonho. o Biel é o maior hater da Red, tá? Todo split ele fala que ele vai ficar do playoffs, né? E Red perde um jogo, ele insiste em falar crise. Eu acho que tem uma questão aí que a gente pode debater também, né? Sim. Que nesse primeiro split, a Riot vai ter que convidar alguém. Não vai ter nenhum critério para ele chamar alguém do T2 ou de fora. Então, eu acredito que eles vão deixar 3 de fora, no caso, no C4. Provavelmente, o time convidado não vai ser da LLA, logicamente. Eu acho muito difícil, pelo que se passa lá. Deve ser um dos 4 que eles deixariam de fora inicialmente. Ou será que não é um pique de do Baiano e entra um IDL aí? Eu não acho que é piques GIF, mas eu acho que é muito, muito na cara que eles vão ser convidados. Não sei porquê, mas eu acho que eles vão ser convidados, vão estar presentes. Não Acho sei que porquê, a Riot mas eu vai acho. descredibilizar os times que estão há 4 anos com eles, que investiram alguns milhões, tempo e tudo, para colocar IDL. E nesse momento, eu acho muito difícil. Eu acho que vai porque, tipo assim, putz, vou ter que escolher desses 4 times um pelo menos pra ficar. E aí, gente, qual? Putz, vão sabonetar um pouquinho e vão falar, vamos colocar logo o campeão Eles já vão do ter que Academy. excluir 4. Hã? E eles vão ter que excluir 4 de qualquer forma. Para Exato. eles seriam menos seria mais cômodo excluir apenas 3 nesse primeiro momento. Mas Eu não acho que eles tenham medo, não. Eles vão escolher 4, botar o IDL, porque é mais fácil você convidar um time que gera conteúdo da Views do que manter um dos 4 e gerar polêmica com os outros 3. Eu também acho. E também vai que o único time ainda fica lá e tipo fica, putz. Eu vou estar aqui, mas split que vem eu não vou estar, mano. Sei lá, dane-se, vou jogar com a coxa. E é o único momento que eles podem convidar um time. Depois vai ser méritos. Então, por ser esse único momento que eles podem convidar, eu acho que vem um time de influencer, alguma coisa do tipo, que cairia bem no IDL. Uhum. Eu vou querer saber também do Bomba, né? Bomba, qual seria a sua opinião de quais times vão ficar de fora? Ok. Eu queria só fazer aqui um outro comentário. Eu vou dar a minha opinião de quais eu acho que fica de fora. Eu concordo 100% com o Alberto de que existem muitos critérios a serem questionados, então não dá para ter certeza nenhuma de quem fica fora, de quem vai se manter, quem é que vai querer pular do barco, né? Mas eu vou mesmo assim, e eu vou também dar o meu palpite, porque eu vi que está sendo comentado na live do YouTube, o time da LLA que eu acho que vai subir e que vai ir para a Conferência do Norte e para a Conferência do Sul, né? Já que eu acompanho um pouquinho. Vamos lá, quem eu acho que sai? Eu acredito que Los e Fluxo possa ser um consenso um pouco maior. Eu acredito que eles não têm tanta imagem. O Elgato, ele todo dia no Twitter, ele endoida em briga com alguém e puxa umas treta e fala que vai fechar o time. Então eu acho que a Los ela tá numa situação muito ruim. E se o Terron não der um jeito, eles vão sair mesmo por causa disso tudo e não vão ser convidados. A Fluxo também acho um pouco sem expressividade, por mais que agora eles estejam fazendo um split muito legal. E mais 2 para sair. Eu gosto de sonhar que a INTZ não vai por causa de toda a história, por causa dessa retomada que eles estão tendo agora e por causa da relevância internacional que ela tem, né? Mas
acho muito difícil. Talvez uma fusão mantenha a NTZ. Então eu vou dizer que quem vai sair é Los Fluxos, são 4, né? Kabum e Red. Não, Red não, mas uma. Pô, botei fé que você ia falar. Não, pior que eu não acho que é a Red. Pera, Kabum, Los, Fluxo. Eu tô tentando lembrar dos outros times. Ah, e eu acho que a Liberty, se pá. Então, tipo, eu vou ser sincero com vocês, tá? Mas eu não vou falar quais são os meus, porque eu sou apresentador e tenho que ser imparcial. Mas, zoeira. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Eu acho, né, que eu vou concordar com a Berta. A gente tá fazendo tudo especulação, a gente não sabe qual vai ser os critérios, a gente não sabe como que vão definir esses times. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se eles fizeram tudo essa mudança, geraram tudo isso que tá acontecendo, vamos tirar time, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mudar o competitivo do CBLOL para ajudar as visualizações da LCS, mudar toda a questão de como que era o CBLOL e dane-se se a gente tá gostando, vão mudar do mesmo jeito. Por que raios eles vão usar o critério história de um time para permanecer? Entendeu? Eu acho que, tipo assim, eu vou ser sincero, eu não queria pensar assim, mas eu acho que história não vai ser algo que vai, tipo, prender. Eu Quem acho vive que de sim. passado é museu, né? Nossa. Mas também não, é tipo assim, beleza, o time tem uma boa história? Tem, mas ele traz muito público? Ele tem uma influência grande nesse campeonato? Ele traz muita visualização, muita criação de conteúdo, né? Tipo, tudo, fora a história, todos os outros critérios ser avaliado, ele traz fora a história? Se não traz, por que deixar esse time aqui? Então, por isso que eu tô gostando da ITZ com essa nova mudança de CEO, com essa nova diretoria, reestruturando novamente, voltando a colocar os projetos nos trilhos, voltando a ter um time competitivo, fazendo boas atuações, né? Que eu nunca. Faz tempo que eu não vejo a NTZ em primeiro lugar. Eu acho que a última vez que eu vi a NTZ em primeiro lugar foi em 2019, né? Tipo, não faz sentido, por exemplo, deixar uma NTZ nessa competição e deixar um time que, por exemplo, a LoS. Que mesmo a LoS, ela tem essa questão do Elgato, tem essa questão... Ok, mas a LoS traz gente. A LoS traz pessoas. A LoS, quando vai anunciar um jogador ou um influencer qualquer, vira trend. Não tanto quanto a Loud, né? Mas a LoS e a Fluxo, eu acho que, tipo, beleza, um deles eu acho que pode sair. Mas os dois não. Entendeu? Ah, É mais pela questão do público, né? Mas também eu vou ser sincero, eu acho que a Flux ficaria e a LoS não, porque eu acho que a Flux ela tem uma questão mais estruturada nessa questão de transformar público em consumidores de alguns tipos de conteúdos, ou até mesmo o contrário, né? A LoS eu acho mais. Mas a Liberty, enfim, os outros eu também tô um pouco confuso, eu não gosto de chutar. Mas o nosso amigo aqui, Gustavo ou Gabriel, que foi? Gabriel perguntou aqui. Nossa, legal. Eu perdi a pergunta e agora não sei se foi o Gustavo ou se foi o Gabriel que falou, né? Mas ele perguntou o seguinte: e o que vocês acham de Gustavo Miranda? Vocês acham que pode rolar fusão de orgs? eu acredito que seja algo que pode sim acontecer. Eu acredito que tem muito, principalmente orgs do que iriam sair pro T2, né? Eu não acho que nenhuma org vai tentar entrar direto assim por exemplo, orgs que não estão vão poder tentar querer fazer uma fusão para ver se isso torna. Talvez Tá, já uma das 4 que fique fora queira Faz uma se fusão com juntar quem com ficou. alguém que ficou.
Pronto, o que eu acho que não é nem isso que aconteceria, eu acredito que, considerando que não vai ser tão rentável o T2, talvez alguma org que está fora, que uma das quatro que vai ficar de fora, possa vir receber proposta de fusão de alguma org que ainda não entrou, mas talvez queira tentar, ou tente buscar propostas agora de organizações que não estão, mas que poderiam tentar entrar. Tipo, tá, a gente falou bastante da MIB, da MIBR, da W7M, da Black Dragons, não foi também? Eu acredito, eu consigo ver elas fazendo uma fusão com um dos 4 times que ficaram de fora para ver se no Tier 2 eles conseguem a vaga ao invés de criar um time do zero lá no Tier 2. Eu também acho que essas de fora, se juntando com as de dentro, e na hora daquela apresentação, que nem o Alberto falou, né, eles mostraram, ó, se juntamos com uma nova empresa, que nem, por exemplo, a Cade. A Cade, ela era só Vivo Cade, se juntou com a Star Horizon. Aí ficou Cade Star. Vivo Cade Star, né? Então esse Star que tem lá na Cade é o da Star Horizon. Eu acho que sim, que esses times de fora que ainda não fazem parte, entrar colocando, fazendo essa fusão com algum time que já está dentro do CBLOL, eu acho sim. Mas agora, dois times já do CBLOL, como no caso ele explicou aqui, Fúria mais NTZ e Los mais Kabum, eu acho que é raro. Porque, tipo assim, não é só você juntar dois times, mas você junta empresas, né? É a volta da NTZ Red? Deus É a me volta da livre. NTZ Red. Ou vai que a Magalu fala, e essa Calunga aí dando sopa? Aí virar Orange Kennedys. Essa piada foi ruim, né? Enfim. Cara, Mas, Anthony, nessa daí você superou, mano. Parabéns. mas é uma boa. Se algum time quiser se juntar com a Red, é só mudar o nome da cor. Né? Mas enfim. Isso é. Mas vai vir um Flamengo Cabum Flamengo aí. Acabou o Flamengo. Acabam como patrocinadora do Flamengo e o Flamengo fica cavado, entendeu? Minha câmera caiu, peraí. Ah, mas geralmente quem é o cliente, quem é o freguês do Acabou é o Flamengo. Que isso, cara. Tô brincando. Mas o Acabum, pro pessoal da Acabum, parece que o maior rival da Acabum é o Flamengo. Mesmo estando fora ainda é o Flamengo. Mas enfim, então, essas questões aqui que a gente já mencionou, eu só quero encerrar com o seguinte, né? Quero saber de vocês. Vocês acham que, mesmo contando essa questão que a gente meio que tá triste querer ver essa junção, né? Esse novo CBLOL, nossos times, né? INTZ de fora, Liberty de fora, Loud, que não vai acontecer, por isso que o Bial é o mais calmo aqui entre nós, né? Não ficar de fora. Fora essas questões que a gente deprime um pouco a gente, querer. Essa questão que a gente acha que é injusto o CBLOL ter mudança só por causa da LCS. E a gente estava dando certo e acabaram que não se importaram com o que a gente gostava, o que a gente queria e mudaram mesmo assim. Tirando esses fatores ruins que a gente já falou tudo agora, vocês acham que tem algo bom? Vocês acham que pode dar certo mesmo com tudo isso? No sentido, tudo que a gente falou agora, mesmo com tudo isso que a gente falou agora, vocês acham que essa junção na Liga das Américas pode trazer bons resultados ao final do CBLOL? Primeiro com você, Bomba. Cara, eu acho que o CBLOL não, desculpa, o LoL em geral, ele é muito vivo, né? Aqui no Brasil, felizmente, mais do que em alguns lugares. Então, dá certo, eu acredito que vai dar. Eu acho que o povo brasileiro, a comunidade de LoL brasileiro, apesar das adversidades, das coisas que acontecem, ele se mantém. Eu acho que o LoL é um jogo muito vivo ainda, e enquanto o jogo tiver uma certa popularidade, as pessoas vão em busca de assistir os campeonatos, de assistir o competitivo, que é uma forma de se adentrar um pouco mais no jogo, né? Sair daquela coisa de só jogar solo duo, o normal game. Então, dá certo, eu acredito que no fim vai dar. Eu acredito que talvez primeiros 2 anos vai ser um pouco confuso, as pessoas vão
vão ficar meio assim do que vai acontecer, das outras ligas e tal, mas em algum momento vai tudo se endireitar, porque eu não acho que isso vai ser uma mudança que consegue acabar não, com a comunidade. Boa. Biel, quero saber também sua opinião. Assim, só por não ter acontecido o que aconteceu com o Valorant, de pegar nossos jogadores e levar para os Estados Unidos, tipo, 3 times e basicamente extinguir o Campeonato Brasileiro, eu já achei algo bem positivo, porque minha preocupação maior era essa, né? Porque o Valorant acabou o cenário brasileiro quando eles fizeram essa junção. E eu acho que de modo inicial não vai ser tão aproveitoso pra gente, mas depois a gente vai bater em americana, mano, vai ser delicinha, tá ligado? Será que vamos bater em americanos? Ah, vamos. Será? O ódio vence às vezes. Agora imagina o seguinte cenário. Imagina com tudo essa especulação, o próximo campeão do campeonato aqui da Conferência Sul ser Astral. Porra, pai, hein? Isso daí é foda, pode acontecer real. Imagina se isso acontece. Isso vai ser triste, mas tem chance de acontecer? Não sei. Né? Mas também eles vão estar jogando no modo de hard, porque além de estar com uma liga, um time só contra uma liga teoricamente superior, tem a questão da moeda deles serem mais baixa que o real, muito mais baixa que o dólar. Eles terem que ter 2 jogadores da região deles, 2 importes, e esses 2 importes não podem ser brasileiros. Ou seja, aqueles times lá que, por exemplo, pegou o Ridan e pegou o Trigo, um outro time que pegou, eu esqueci, mas foi 2 brasileiros também, eu não lembro qual que foi. Agora? Não, foi nos splits anteriores, era um time azul. Eu não lembro qual time que era. Mas, tipo, agora o pessoal da LLA tava pegando jogadores brasileiros. E eles não podem mais pegar 2 jogadores brasileiros, pode pegar um só. Entendeu? E além de ser um só, tipo, tem que ser brasileiro, porque não pode ser americano, porque americano é em dólar. Então, tipo assim, o pessoal da LLA vai estar jogando em modo hard e imagina se eles ganham.